Seja bem-vindo ao curso Introdução aos Inversores de Tensão da plataforma Mais FMG. Eu me chamo Lucas e sou seu professor deste curso. Essa é a aula de número 7 e hoje vamos falar um pouco sobre modulação por largura de pulso e o uso de filtros passivos para a produção de tensões e correntes de saída senoidais. Nesse vídeo, conheceremos os princípios para a utilização da modulação por largura de pulso e também analisaremos a operação de inversores de tensão monofásicos e trifásicos utilizando esta técnica. Até o momento, nós estudamos inversores que possuem em sua saída tensões de formato quadrado ou retangular. Quando aplicamos essas tensões em resistências, as correntes das cargas assumem o mesmo formato, uma vez que as resistências têm a relação entre tensão e corrente dado pela relação linear, que é a primeira lei de Ohm. Na operação com cargas RL, verificamos que o formato das correntes é diferente do formato das tensões e que as correntes apresentam um aspecto mais próximo do senoidal por apresentar um conteúdo harmônico menor. Isso ocorreu por causa da ação de filtragem, que foi promovida pelas indutâncias. Indutores e capacitores eles podem ser associados, combinados para formar filtros passivos, que são circuitos que têm a propriedade de permitir que sinais de determinada frequência saiam em suas saídas com a amplitude intacta ou até um pouco amplificada e que outros sinais de outras frequências diferentes possuam a sua amplitude reduzida ou até mesmo que eles sejam rejeitados. Então, eles conseguem permitir a passagem de sinais de uma determinada frequência e reter sinais de outras frequências. Os resistores, como nós vimos, eles têm uma relação direta entre tensão e corrente, e essa relação é uma relação linear. Já os indutores e os capacitores, eles têm a tensão, no caso do indutor, relacionada com a variação da corrente, e a corrente no capacitor relacionada com a variação da tensão. Esses símbolos que nós colocamos, provindo do cálculo no diferencial integral, são derivadas. Derivadas representam aí variações que uma determinada grandeza pode ter em um tempo muito curto ou um incremento infinitesimal de tempo. Então, no caso do indutor, se nós tivermos, por exemplo, uma variação de corrente muito brusca, ou seja, imaginemos que o módulo da corrente aumenta em um curto período de tempo. Isso produzirá uma grande variação de corrente, que em consequência produzirá uma grande variação de tensão na indutância. Já o capacitor, se for produzida uma variação de tensão em um curto período de tempo, será produzida uma grande corrente em seus terminais. Para compreender melhor a ação de filtragem que esses elementos podem nos proporcionar, precisamos recorrer à resposta em frequência, que na engenharia é uma vertente de estudo que engloba transformadas matemáticas, como por exemplo a transformada de Laplace, transformada de Fourier, e que nos permite definir os conceitos de impedância e reatância. Impedância pode ser definido como a oposição à passagem de corrente elétrica que um circuito ou um elemento de circuito pode ter. Então, por exemplo, um resistor tem a sua impedância dado pela sua resistência elétrica, enquanto que uma indutância e uma capacitância têm as suas impedâncias dadas em função da frequência. Outra observação, indutância, ela é definida como um número complexo. Então, o que nós efetivamente conseguimos aí quantificar em termos aí de análise para compreender a ação, de quanto que ele se opõe ou não à passagem, seria o módulo, ou no caso, a reatância desses elementos. Vale a pena lembrar aqui que estamos analisando separadamente cada elemento. Se nós tivermos uma associação, aí a impedância dessa associação já é um outro conceito. E a reatância, então, nós temos apenas reatância resistiva, reatância indutiva e reatância capacitiva. Ok? Vamos exemplificar a ação de filtragem promovida pelo indutor e pelo capacitor, realizando aí a simulação de dois circuitos. Desses dois circuitos temos aqui uma fonte de tensão, uma resistência de 1 ohm em série e em seguida, associada em série, temos a indutância e a capacitância. Sempre iremos coletar a tensão de entrada e posteriormente a tensão na indutância, a tensão na capacitância e a corrente da indutância e a corrente da capacitância. Inicialmente, vamos fazer o teste aqui com uma tensão de 1 volt de pico e uma frequência de 1 Hz. Cada valor de indutância e capacitância serão constantes, onde a indutância terá 0,1 mH e a capacitância 2 microfarad. Na frequência de 1 Hz, a reatância indutiva dá próximo de 0,5 miliohm, certo?
0,63 miliohms, enquanto que a reatância capacitiva é bem mais alta, dando próximo de 80 kΩ. Então, praticamente, vemos aqui que não há tensão pelo indutor e praticamente toda a tensão da fonte surge no capacitor. Já a corrente no indutor é igual à corrente do circuito, praticamente temos aqui a mesma corrente, sem mudança nenhuma de fase. E a corrente no capacitor, apesar de ser mostrada aqui com um valor senoidal, ela tem uma amplitude muito baixa. Uma amplitude de 10 a menos 5 amperes. Então, nessa condição, o indutor praticamente funciona como um curto-circuito, enquanto o capacitor como um circuito aberto. Se aumentarmos agora a frequência para 10 Hz, teremos aí um aumento de 10 vezes na reatância indutiva e também uma redução de 10 vezes na reatância capacitiva. Ainda não é possível visualizar o efeito de cada componente nesse circuito. Praticamente temos uma tensão nula no indutor e uma corrente já igual ao valor da corrente que circulará pelo resistor, ou seja, o indutor ainda comporta-se como um curto-circuito, que o capacitor ainda apresenta uma corrente menor, porém já é 10 vezes maior do que a corrente na ocasião anterior. Quando aumentamos a frequência para 1 kHz, já conseguimos ver uma mudança. Nesse caso, a reatância indutiva já passa a tornar-se próximo de 1 ohm, enquanto que a reatância capacitiva já cai para a casa das centenas de ohms, próximo das centenas de ohms. Então, nesse caso, já conseguimos ver uma tensão induzida na bobina e uma corrente diferente do aspecto anterior, ou seja, percebemos pela fase dessa corrente que ela não está mais em fase com a tensão de entrada no circuito. Já o capacitor, também percebemos uma corrente dessa vez um pouco mais significativa, na casa dos miliamperes, e apesar disso, a tensão ainda aplicada nele praticamente é a tensão do circuito original, da tensão de entrada no circuito. Quando aumentamos a frequência para 10 kHz, já conseguimos observar aí uma reatância indutiva maior, já na casa de próximo dos 10 ohms, enquanto que a reatância capacitiva já também está próximo do valor da reatância indutiva. E nesse caso, conseguimos ver aqui, tanto a tensão no indutor quanto a tensão no capacitor terão mais ou menos um valor próximo à tensão aplicada pela fonte de alimentação. E verificamos que as correntes nos mesmos já têm a amplitude próxima. E se extrapolarmos a frequência para um valor bem maior, aí nós teremos uma impedância muito maior na indutância do que na capacitância. E aí notamos o efeito contrário, onde praticamente o capacitor assume uma característica de curto-circuito, enquanto o indutor assume uma característica de circuito aberto, uma vez que a tensão no capacitor é pequena perante a tensão mostrada no indutor e a corrente no capacitor é maior do que a corrente do indutor. Se nós pegássemos esse circuito e variássemos a frequência gradativamente e fôssemos plotando a relação entre tensão de entrada e corrente de saída, obteremos o gráfico que chamaremos aí do comportamento da impedância de acordo com a variação da frequência. Não deixa de ser uma resposta em frequência, porém nós estamos determinando a impedância. A impedância, como dito anteriormente, é um número complexo. E esse número complexo pode ter um módulo e também uma fase. Propriedade dos números complexos. Nesse caso da impedância indutiva, veremos que o módulo é proporcional à frequência e à indutância. Ou seja, quanto maior a frequência, maior o valor do módulo da minha impedância, tanto maior a oposição à passagem de corrente elétrica. Já a fase dos sinais estão aqui, ela tem uma impedância de 90 graus, o que indica que a corrente estará sempre atrasada em 90 graus em relação à tensão. Ou seja, a corrente sempre estará atrasada em 1/4 do período total. Vale a pena destacar que essa relação aqui é válida somente para VLA sobre ILA, ou seja, a tensão induzida na bobina e a sua corrente. Nas ocasiões anteriores, estávamos analisando a corrente que circularia pelo circuito, ou seja, nesse caso, a resistência afetaria um pouco o formato da corrente total em relação à tensão da fonte, à tensão da indutância, o que não dava aquele aspecto de uma corrente sempre defasada de 90 graus em relação à tensão, principalmente quando a impedância da indutância era muito menor do que a impedância da resistência. Já a capacitância comporta-se de forma dual, ou seja, no caso aqui, a impedância
o módulo da impedância é reduzido com o aumento da frequência. Também temos uma mudança aqui em relação à fase da impedância, o que nos diz aqui que a corrente que circulará pelo capacitor estará adiantada em relação à tensão no mesmo em 90 graus. Essas características podemos ali analisar o circuito para o comportamento de componentes senoidais em baixa frequência e o comportamento de componentes senoidais em altas frequências, e assim projetar um filtro de forma adequada. Em baixas frequências, os indutores comportam-se como um curto-circuito, enquanto que os capacitores comportam-se como um circuito aberto. Em altas frequências, temos o oposto. Os capacitores apresentam baixa impedância e comportam-se como um curto-circuito, já os indutores apresentam alta impedância e comportam-se como um circuito aberto. Dessa forma, pegarmos um determinado sinal, fizermos a análise de Fourier deste e determinarmos quais componentes harmônicas pretendemos manter e quais componentes pretendemos filtrar, podemos combinar indutores e capacitores de modo a obter um circuito que apresente alta ou baixa impedância nessas frequências selecionadas, permitindo então que passem alguns sinais através do circuito ou que eles fiquem retidos em sua entrada, ou seja, fiquem retidos no próprio filtro. Então, se temos inversores de tensão e que produzem aí formas de onda de tensão quadradas e desejamos obter saídas de tensão ou correntes senoidais, precisamos utilizar um filtro passivo. Vamos agora fazer uma pequena introdução sobre os principais tipos de filtros que podem ser formados aí com indutores, capacitores e resistores. Começaremos pelos filtros passa-baixas. São filtros os quais permitem a passagem de sinais de baixa frequência que são situados dentro de sua banda de passagem ou sua banda passante e rejeitam sinais de alta frequência. Então, por exemplo, se projetarmos um filtro passa-baixas e aplicarmos na entrada dele um sinal de baixa frequência, por exemplo, de 10 Hz, até mais ou menos ali, vamos por uns 100 Hz, esse sinal sairá na saída do filtro com uma amplitude próxima do original e pouco alterada. Já o mesmo filtro, se aplicarmos um sinal com uma frequência maior, por exemplo 1 kHz, 100 kHz ou 1 MHz, a frequência desse sinal na saída do filtro será muito atenuada ou praticamente totalmente rejeitada. A banda de passagem do filtro passa-baixas é determinado pela frequência de corte, que é a primeira frequência na qual a potência do sinal cai pela metade. Isso repercute de que forma? É a primeira frequência na qual a amplitude do sinal tem uma redução para 0,707 a amplitude original. O próximo tipo de filtro que iremos analisar são os filtros passa-altas. Esses tipos de filtro, eles permitem a passagem de sinais de altas frequências e retêm a passagem de sinais de baixa frequência. Então, no caso do exemplo anterior, se aplicarmos um sinal de até 100 Hz no filtro passa-altas, eles serão rejeitados ou terão uma amplitude, aliás, consideravelmente reduzida. Já os sinais de alta frequência, 1 kHz, 100 kHz, 1 MHz, eles terão praticamente a sua amplitude inalterada ao percorrerem o filtro. A banda de passagem desse filtro inicia-se pela frequência Fc e vai até o infinito. Já a sua banda de atenuação vai de 0 até a frequência Fc. Há também os filtros passa-faixa, que são filtros que permitem a passagem de sinais cujas frequências estão localizadas na banda passante, que é limitada pela frequência de corte inferior, pela frequência de corte superior e centrada ao redor da frequência central. Então, sinais que estão na banda passante passam com uma amplitude próxima da original, do sinal de entrada, e sinais que estão com uma frequência diferente são atenuados ou completamente rejeitados. O último tipo de filtro que veremos é o filtro rejeita-faixa. Ele possui uma banda de atenuação limitada aí pelas frequências de corte inferior e superior e centrada ao redor da frequência central. Então, os sinais que estão localizados na banda de atenuação são rejeitados ou possuem uma amplitude consideravelmente reduzida. E os sinais fora da banda de atenuação irão ter a sua amplitude praticamente intacta ou com uma alteração pequena ao percorrerem o filtro e surgirem na saída.
Como exemplo, vamos montar aqui um filtro passa-baixas com um indutor de 350 mH, um capacitor de 33 microfarad e uma carga que estará conectada na saída do filtro, que é em paralelo ao capacitor, de 100 ohms. Vamos aplicar uma entrada, um sinal de forma de onda quadrada de 50 Hz e ao aplicar o sinal veremos que a tensão de saída assume um formato próximo de uma senoide e a corrente na carga também assumirá um formato igual da tensão próximo do senoidal. Com o auxílio de softwares, podemos traçar a resposta em frequência do filtro passa-baixas ilustrado no exemplo anterior. Essa resposta vem na forma de dois gráficos, denominados como curvas de Bode, sendo a magnitude em decibéis do ganho de tensão, que é dado pela razão entre a amplitude do sinal de saída e a amplitude do sinal de entrada aplicado no filtro. Lembrando que os sinais que nós estamos aplicando no filtro sempre serão senoidais, com amplitude fixa e a frequência ajustável. E a magnitude em decibéis desse ganho é dada por 20 vezes o log na base 10 do ganho. Então obtemos um ganho aqui tensão por tensão, extraímos aqui 20 log na base 10 desse ganho e obtemos o ganho em dB. E a relação de fase é a defasagem entre a tensão de saída e a tensão de entrada aplicada. No caso, se obtermos a função de transferência do filtro, ou seja, utilizando outras ferramentas, por exemplo, a transformada de Laplace, podemos obter então um número complexo e o ganho será então o módulo desse número complexo. E aí o ganho em dB é 20 vezes o log na base 10 do módulo desse número complexo. Notamos que trata-se de um filtro passa-baixas através da análise das curvas de Bode, porque em baixas frequências o ganho é de 0 dB. Isso corresponde a uma relação unitária entre a tensão de saída e a tensão de entrada. Ou seja, se aplicarmos um sinal na entrada, ele surgirá na saída com a mesma amplitude. E notem que também a fase será de 0 graus, ou seja, o sinal de saída será em fase com o sinal de entrada. A partir de uma frequência denominada frequência de ressonância ou frequência natural, há um aumento apenas nessa frequência do ganho em decibéis. E a partir dessa frequência o ganho começa a diminuir. Temos então aqui uma redução gradual do ganho com uma inclinação constante. Na frequência de corte, denominada aqui como FC, primeira vez a curva de ganho tem uma queda de menos 3 dB, o que corresponde ao sinal de saída ter uma redução de amplitude em relação ao sinal de entrada em 0,707 vezes, ou seja, o sinal de saída é igual ao sinal de entrada multiplicado por 0,707, o que caracteriza aqui então uma queda de 3 dB. Outro detalhe importante é a inclinação com a qual o ganho vai sendo reduzido à medida que passamos da frequência FC. No caso, ela é uma inclinação constante igual a menos 40 decibéis por década, ou seja, a cada aumento de 10 vezes na minha frequência, eu ocasiono uma redução de menos 40 dB no meu ganho. Então essa é uma forma de analisarmos a capacidade de filtragem de um filtro utilizando o diagrama de Bode ou a resposta e frequência do mesmo. Em resumo, é possível utilizarmos então os filtros passivos para construir sinais senoidais a partir de inversores que produzam formas de onda de tensão quadrada ou retangulares. Basta que consideremos as formas de onda quadradas retangulares através da análise de Fourier como várias componentes senoidais de frequências diferentes, todas somadas, e especificarmos então um filtro que permita a passagem apenas de uma componente, que no caso seria a componente fundamental, e reter então nesse filtro todas as outras componentes harmônicas. Entretanto, com essa estratégia, iremos precisar de filtros passa-baixas com altos valores de indutância e capacitância, principalmente se esse filtro passa-baixas tem que permitir a passagem apenas da componente fundamental, que é a componente de menor frequência. Se precisarmos de um indutor grande, precisaremos então de mais cobre, ou seja, precisaremos de mais cobre para formarmos mais espiras ao redor de um núcleo magnético e com isso constituirmos um indutor maior. E também de um núcleo maior, núcleo magnético. E isso trará então maior volume e peso ao inversor com o filtro passivo. Portanto,
usar puramente filtros passivos e uma forma de onda quadrada ou retangular de baixa frequência não é conveniente e por isso precisamos de uma técnica mais aprimorada para tentar desenvolver formas de ondas senoidais na saída do inversor. Através de técnicas como a modulação por largura de pulso, ou Pulse Width Modulation, podemos acionar um inversor de tensão e fazer com que esse produza tensões ou correntes de saída senoidais com baixa distorção harmônica, utilizando aí para isso filtros passivos com valores menores de indutância e capacitância. Tais técnicas podem ser implementadas de forma digital, utilizando circuitos digitais ou até mesmo algoritmos ou com circuitos analógicos. A modulação por largura de pulso consiste em sintetizar aqui formas de onda de tensão através de pulsos de alta frequência com razão cíclica variável, onde a razão cíclica pode ser definida como o tempo em que a tensão permanece no nível positivo dividido pelo período total do pulso, ou tempo, dependendo da aplicação, em que a tensão de saída é negativa dividido pelo período total da forma de onda. Mudando-se TQA1 e TQA2, muda-se também a razão cíclica. E com isso muda-se a característica do pulso e o valor médio da tensão produzida por esse pulso. Dessa forma, se utilizarmos pulsos de alta frequência e formos constituir através deles um sinal de frequência muito menor, podemos então reconstruir esse sinal de frequência menor, extraindo o valor médio de cada pulso e compondo então a partir desses valores médios esse sinal de menor frequência. Vamos dar aqui um exemplo de modulação PWM senoidal para um acionamento bipolar de um inversor ponte completa monofásico. O acionamento bipolar, no caso aqui, como lembrado aí das aulas anteriores, é o acionamento no qual acionamos com o mesmo sinal os transistores QA1 e QA4 e o nível lógico invertido desse sinal, os transistores QA2 e QA3. Para isso, podemos usar uma forma de onda portadora no formato triangular com alta frequência, pode ser implementada, por exemplo, através de um circuito analógico gerador de forma de onda ou através de um contador digital e comparamos essa triangular com o sinal de referência, que é a tensão ou corrente senoidal que desejamos sintetizar na saída do inversor. Comparando então o sinal de referência com o triangular, se o de referência for maior do que o triangular, produzimos uma tensão positiva. Se o sinal de referência for menor do que o triangular, produzimos uma tensão negativa. E a composição dessas tensões positiva e negativa formam os pulsos, que por sua vez entrarão no filtro passivo e serão filtrados, retendo-se apenas a componente de baixa frequência, que é o sinal senoidal. São definidos o índice de modulação de amplitude, que define a amplitude e até mesmo o valor RMS da tensão corrente de saída, dado pela razão entre a amplitude do sinal de referência e a amplitude da portadora triangular, e o índice de modulação e frequência, que é a razão entre a frequência da forma de onda portadora e a frequência do sinal de referência. Se pegarmos, por exemplo, aqui no inversor acionando uma carga RL, vamos utilizar aqui a própria característica da indutância da carga para promover aí uma ação de filtragem e gerarmos uma corrente senoidal na carga, na parte resistiva dela. Pegarmos um acionamento PWM senoidal bipolar, coletarmos durante um período completo do sinal de referência que desejamos sintetizar todos os pulsos da tensão produzida na saída do inversor e, portanto, todos os pulsos produzidos na carga, verificaremos que a análise por séries de Fourier desses pulsos dá uma distribuição harmônica, um espectro de frequências, onde temos em baixas frequências, na verdade, apenas o sinal que pretendemos produzir, ou seja, a componente fundamental desse sinal desses trem de pulsos é a senoide com a frequência que desejamos sintetizar, e posteriormente as harmônicas desses pulsos estão localizadas ao redor de frequências múltiplas do índice de modulação, ou seja, a distribuição das componentes harmônicas está ao redor da frequência ou múltiplos da frequência da portadora. Portanto, se tivermos uma portadora de alta frequência, as componentes harmônicas aqui desses pulsos estarão localizados também em alta frequência. E por isso, o filtro necessário para reconstruir a corrente é um filtro pequeno, ou seja, pouca indutância aqui na carga já permite com que nós consigamos uma corrente próxima do valor senoidal, mesmo submetendo essa carga a uma tensão na forma de um trem de pulso.
A implementação analógica da modulação PWM senoidal bipolar é relativamente simples. Você precisa de um comparador de tensão, cuja entrada não inversora receberá a forma de onda portadora triangular e a entrada inversora receberá o sinal senoidal de referência. A saída direta do comparador alimentará os sinais de gate driver dos transistores QA1 e QA4, portanto já será os sinais SGA1 e SGA4. E invertendo-se o nível lógico da saída do comparador, alimenta-se então os sinais SGA2 e SGA3. No inversor ponte completa monofásico, também é possível utilizar o acionamento unipolar com modulação PWM. Para isso, são necessários 2 comparadores de tensão. Cada comparador terá a responsabilidade por acionar um braço distinto do inversor. O mesmo sinal triangular poderá ser aplicado em cada um dos terminais não inversores desse comparador. Porém, o sinal de referência ele deve ser aplicado integralmente num comparador e invertido para ser aplicado no outro. Dessa forma, é possível produzir uma tensão VAB com até 3 níveis de tensão e também uma característica importante, que a frequência dos pulsos produzidos em VAB será o dobro da frequência da forma de onda triangular. Isso implica em que o espectro de frequência dos pulsos produzidos aí ao longo de um período completo da forma de onda da tensão de saída terão aqui harmônicas distribuídas ao redor de 2 vezes um índice de modulação e frequência. Ou seja, para o mesmo inversor acionando a mesma carga, é possível uma THD menor para a corrente dessa carga, ou caso você queira produzir a mesma forma de onda com acionamento PWM bipolar e acionamento PWM unipolar, você necessitará de filtros com componentes ainda menores para o acionamento PWM senoidal unipolar. Por fim, são mostradas aqui algumas expressões que permitem calcular filtros passa-baixas do tipo LC para um inversor de tensão de saída, caso a necessidade dos mesmos seja produzir uma tensão senoidal. Então, é possível utilizar essas expressões retiradas aqui de Ribeiro de 2006, tanto para a modulação PWM bipolar quanto para a modulação PWM unipolar. Basta para isso determinar a tensão do barramento CC, a máxima corrente que sairá no indutor do filtro, a frequência da portadora triangular, a máxima variação de corrente nesse indutor e calcular a indutância do filtro passa-baixas. Em seguida, basta calcular aqui a frequência de corte ou determinar a frequência de corte desse filtro passa-baixas LC e calcular o capacitor desse filtro. Também é possível implementar a modulação senoidal PWM analógica em um inversor trifásico. Para isso, considera-se que cada braço do inversor é um conversor meia-ponte e cada conversor meia-ponte será acionado por um comparador de tensão. As entradas não inversoras desses comparadores de tensão receberão o mesmo sinal portador triangular e cada entrada inversora receberá um sinal senoidal de referência, onde cada sinal senoidal está defasado entre si de 120 graus. A saída de cada comparador direta sairá o sinal de acionamento dos transistores superiores e a saída invertida aqui em nível lógico de cada comparador serão os sinais de acionamento dos transistores inferiores. Agora vamos ver um exemplo de formas de ondas obtidas em um inversor trifásico com modulação senoidal PWM analógica. Foi utilizado para realizar essa simulação uma tensão no barramento CC de 244,4 volts, um sinal senoidal de referência, ou seja, 3 sinais senoidais de referência com frequência de 60 Hz, cargas com a parte resistiva valendo 50 ohms e a parte indutiva com 40 mH, e uma forma de onda triangular portadora de frequência 3600 Hz. Como exemplo de tensões de linha foi obtida a tensão VAB, que, como esperado na análise dos inversores trifásicos anteriormente, possui 3 níveis de tensão, sendo a amplitude máxima igual à tensão do barramento CC. A tensão fase neutro na carga possui uma amplitude máxima de 2/3 da tensão do barramento CC e nota-se que a tensão de neutro apresenta agora mais do que 2 níveis, ela apresenta até 4 níveis de tensão. Os níveis menores representam aqui mais ou menos 1/6 da tensão do barramento CC, enquanto que esses níveis maiores de tensão representam as tensões
mais ou menos VCC sobre 2. Por que disso acontecer? No caso, quando todas as chaves de cima ou todas as chaves de baixo estão conduzindo ao mesmo tempo, a tensão entre neutro e o GND obtido aqui no ponto de referência do barramento CC é igual à tensão dos capacitores carregados. Ou seja, quando temos esses picos de tensão igual a VCC sobre 2, significa que temos algum momento 3 chaves conduzindo na parte de cima e nenhuma na parte de baixo, ou 3 chaves conduzindo na parte de baixo e nenhuma na parte de cima. Isso acontece aqui na modulação PWM senoidal, mas não acontecia no acionamento de 180 graus. Note que as correntes de linha, que são iguais às correntes das cargas, possuem aqui um aspecto muito próximo do senoidal, o que reforça de uma vez por todas a capacidade de filtragem introduzida pelas bobinas da carga RL. Para cargas conectadas em delta ou triângulo, temos sempre que as tensões de linha são iguais às tensões nas cargas e que as correntes de linha são senoidais devido à modulação e compostas também pelas correntes das cargas, das correntes nas fases aqui. Então é possível observar aí que tanto as correntes nas linhas quanto nas fases será senoidal também, utilizando a modulação PWM senoidal no inversor trifásico. Em resumo, vimos o que são as técnicas de modulação por largura de pulso. Também analisamos a operação de inversores monofásicos e trifásicos com a modulação PWM senoidal analógica. Essas foram as referências utilizadas para a produção deste vídeo. Muito obrigado e até a próxima aula.